Galera, o papo hoje é com um cara que está colocando o Brasil, no mapa da inovação mundial. Ele foi reconhecido como uma das deep techs, das empresas mais inovadoras do Brasil. É uma deep tech aqui de Brasília, que fica no Parque Tecnológico, que está desenvolvendo inteligência artificial e utilizando ciência pesada para revolucionar a forma como a gente descobre medicamentos. Gente, chamei aqui o Bernardo, CEO da Péptidos. E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Obrigado pelo convite aí, pelo bate-papo. Que isso. Vamos falar de Deep Tech, né? Só um pouquinho. Irmão, conta pra gente o que é. A galera não tem noção do quão grande que é o que vocês estão fazendo. Conta pra gente o que a Péptidos faz. Legal. A Péptidos, ela é uma plataforma que utiliza, é uma biotech, antes de mais nada, que utiliza algoritmos de inteligência artificial e bancos de dados que nós temos para acelerar o processo de descoberta de novos fármacos, numa etapa que a gente chama de drug discovery. Né? Quando a gente lança um fármaco novo no mercado, às vezes dura 15 anos para uma dipirona, chegar na prateleira. E você tem duas grandes etapas, drug discovery e o drug development. Né? Normalmente, o drug development é feito pelas grandes farmacêuticas, que inclusive elas faziam toda essa etapa. E o que está acontecendo agora nessa nova fase que eu chamo da indústria farmacêutica? Startups como a minha agora estão trabalhando nessa parte inicial de fazer a parte de descoberta, e muitas delas depois fazem a colaboração com a indústria farmacêutica para desenvolver o resto. Então o que a gente faz utiliza as nossas ferramentas de inteligência artificial, gera novas moléculas, já vou falar um pouquinho dessas moléculas. Aí eu já tô difícil de química. Não, mas eu vou falar de uma forma bem usando até o Lego como um exemplo, né? A molécula que a gente desenvolve usando essas ferramentas chama peptídeo, é uma proteína pequenininha. E o peptídeo, ele é feito de aminoácido. Todo mundo aqui já ouviu falar de aminoácido, quando você toma lá whey, beleza? Aí você no médio, até peptídeo... Então, aminoácido é um tijolinho. Se você juntar vários, você forma um muro. Eu gosto muito de usar a analogia do Lego. Se eu pegar 20 pecinhas de Lego, cada uma com uma cor diferente, eu com aquelas mesmas 20 peças, cada uma pecinha sendo um aminoácido, eu posso montar quantas variações? Isso é fatorial, né? Você sabe. Então, assim, eu aumento em milhões de vezes as possibilidades, né, com aquelas mesmas 20 peças. Então, imagina agora, eu tenho os mesmos 20 aminoácidos e quando eu modifico a sequência deles, eu faço uma molécula, um peptídeo bioativo. Ele vai ter alguma função biológica. Então, quantas possibilidades eu posso fazer isso? Só que o que antigamente a galera fazia? Achava esses peptídeos na natureza, em animais, em plantas, tirava tudo que não era peptídeo, depois testava isso contra, por exemplo, via se aquele peptídeo matava uma bactéria. Então é um peptídeo antimicrobiano. O que a gente faz agora com a inteligência artificial? Eu uso parâmetros que ela me ajuda a identificar quais aminoácidos, quais pecinhas do meu Lego são mais importantes, na sequência importante, e depois que eu tenho uma nova sequência peptídica, a forma como que eu vou dobrar essa molécula vai gerar ou vai impactar o efeito dela no corpo humano, né, biológico. Então a gente usa agora a inteligência artificial para, de forma muito mais rápida e avançada, prever milhões de possibilidades de dobramentos, encaixe dessas moléculas no contexto de uma doença, para que essa molécula no final seja um candidato futuro de um novo fármaco. Eu tô sentindo que eu vou sair dessa conversa aqui mais inteligente. Não, eu já tô só pra ver se você entender. Tipo assim, você falou que o Drug Discovery ele acontecia olhando a natureza. Na verdade, o processo de pesquisa. O Drug Discovery, o que as empresas faziam? Elas faziam uma etapa de um screening. Então, elas testavam milhões de moléculas ao mesmo tempo em várias condições. Cara, imagina, 10 mil moléculas, e aí isso demorava tempo, gastava grana, mais 10 milhões de dólares por molécula, uma taxa de falha de 90%. Que então, isso? Assim, processo super caro. Só número pequeno. Super caro. Tudo na biotecnologia, inclusive eu vou falar, é superlativo, né? Os valores, os números, tudo. Porque você sai de 10 mil moléculas para chegar no final a 3 candidatos. Esses 3 candidatos, no final, uma vai virar uma dipirona. Só que você testa, você parte de, às vezes, 10, 50 mil moléculas para chegar naquela molécula que tira a tua dor de cabeça. Então, o que a gente faz? E aí, obviamente, a indústria farmacêutica, ela trabalha com vários tipos de moléculas. Biológicas, que são moléculas bem grandes, o próprio peptídeo, que é uma molécula pequenininha, tem uma categoria chamada small molecules, que ainda é menorzinha. Nós
escolhemos os peptídeos porque, a gente já trabalha com eles há 25, 30 anos. É a grande expertise do grupo de pesquisa que eu fui oriundo, né? Do meu sócio, Otávio. A gente vai falar dele já já. E porque o peptídeo ele tem uma versatilidade. A gente consegue programar ele mais ou menos como um míssil teleguiado. Então, imagine que eu tenho uma doença lá na célula. Eu consigo desenhar o peptídeo e mandar ele para aquele cantinho ali. E aí ele resolve aquele problema. Nossa, tipo, que louco. Anti-inflamatório ou mata a bactéria específica. Então, é isso que a gente tem feito hoje na Pepsi Biotech. E como é que tu vê que isso vai mudar o jogo, né, do mundo da descoberta de medicamentos? Já está mudando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que todo mundo aqui não é da área, mas todo mundo já ouviu falar do Ozempic, né? Pronto, as canetas emagrecedoras são peptídeos. É mesmo? Todas as canetas emagrecedoras hoje no mercado, o Leri, que a farmacêutica brasileira acabou de lançar, o Saxenda, o Monjar, todos eles são peptídeos. Por que isso está mudando o jogo, né? Os peptídeos. E nada contra as outras moléculas, elas têm os seus efeitos também. Mas no caso do peptídeo, essas moléculas eram altamente instáveis. E a ciência, nos últimos anos, entendeu forma de deixá-las estáveis no corpo humano. Porque elas são altamente degradáveis. As enzimas do nosso corpo ela entrava e virava outra coisa muito rápido. de novo e aí separa os aminoácidos. E aí os aminoácidos separados não fazem nada. Então eu preciso daquela sequenciazinha. Daquele jeito. Daquele jeito, dobrado, bonitinho. Assim ele funciona. Então, o nosso corpo, ele entende que aquilo ali, se aquilo ali entrar, não tiver uma função, os enzimas... Então, o que a indústria fez nos últimos tempos? Achou forma de deixar isso estável. Então, por exemplo, o Ozempic. Essa molécula fica estável 7 dias. Putz, isso é um efeito fantástico. Ela fica circulando, o camarada... ela vai se encaixando nos pontos que vai dando saciedade alimentar, redução do esvaziamento gástrico, e aí começaram a ver que o camarada diminui a glicemia, consequentemente o peso. Então, assim, foi uma sacada muito grande, e aí, a partir daí, pra você ter noção, a Novo Nordisk, só com os seus peptídeos do Ozempic e demais, impactou a receita do McDonald's, que a galera começou a comer menos. Então, assim, os peptídeos e todos os fármacos, a base de peptídeos, eles, principalmente em doenças metabólicas, né, que a galera, a grande população, tem um impacto muito grande, valores estratosféricos. Então, assim, as tecnologias da base de peptídeos, elas têm verdadeiros impactos de massa, financeiros e, inclusive, na nossa saúde. Caraca. Não nos animais, né? Eu esqueci de falar isso. A Peptidos, ela focou nesse momento em resolver, numa primeira instância, a saúde animal. Então, a gente desenvolve terapias, faz drug discovery para as principais doenças em saúde animal. Tanto animais de produção, quanto animais pets. Então, essa foi a sacada. Vamos chegar em saúde humana, mas a gente achou interessante começar por um mercado ainda pouco explorado e com uma demanda absurda. Pet hoje é filho. Seu pet está doente, quem tem pet sabe aí a grana que se gasta. Paga mais caro no remédio do gatinho do que no meu. Não, com certeza. Então, assim, mudou essa relação. Então, existe um mercado, existe uma demanda. E existe agora a gente fazendo isso mais rápido, dando uma aliviada para a indústria farmacêutica, né? Que esse processo agora pode ser mais rápido e mais barato para eles. Posso fazer um link aí para entender um negócio também? Tipo assim, você começa com uma tese, falando assim, eu queria resolver a dor de cabeça, por exemplo. Legal. Ou você começa lá do bloquinho de Lego, que você fala, cara, esse bloquinho ele é interessante, que ele tem características boas. Como é que é a cabeça? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou responder direto de cara. A gente começa com uma tese. Tá? Esse é o processo natural. Então, a gente primeiro conversa com a indústria farmacêutica para saber... A gente vai nos eventos, os grandes eventos internacionais, onde estão a indústria, né, a galera que toma as decisões, os diretores, os CEOs, e a gente ali já entende quais são as principais demandas dessa indústria. Então, você vem pelo mercado, então. Bato na porta das OETs e falar, cara, e aí? Doença metabólica para animal? E a gente vai mapeando isso, tá? Então, primeiro esse mapeamento, contrata consultores para entender o tamanho do mercado, né? Nessa fase inicial. E aí depois a gente começa numa fase que a gente chama de Target Definition, que é entender molecularmente o alvo. Porque uma doença ela pode ter vários caminhos de resolver ela. Então, a gente primeiro entende qual é o caminho que o peptídeo consegue resolver, e começa a estudar toda a parte celular daquele caminho. E aí essa é uma etapa de
tutano mesmo, estudar livro, É isso que eu tô pensando. É uma parte de estudo. Tem uma parte mesmo. de ar, mas tem uma parte que é igual Não, é essa não é IA, cabeça mesmo. essa é cabeça total. É por isso que a galera fala, não adianta você pegar um IA e botar assim, resolver isso. Não é pra aí. Tem que ter um bom conhecimento biológico pra gente entender. Óbvio, a IA ajuda, a gente tá usando a IA também para até acelerar essa etapa, mas a definição do alvo e o entendimento dela é o que a gente chama de uma etapa racional. Caraca. Mas o peptídeo mais avançado da Péptidos, que é o MastPep, que é um peptídeo que é um antimicrobiano, então é um peptídeo que mata bactérias causadoras da mastite bovina. E a mastite bovina é um problema grande, afeta 70% do gado. Aí o gado, ele enquanto estiver lá com aquela inflamação, o produtor tem que jogar o leite fora. E aí, então, enquanto ele estiver usando antibiótico para tratar a mastite, aquele leite não pode ser usado. Eu vi uma matéria num jornal falando sobre isso da galera que faz queijo em Minas aí. Na verdade, a mastite, ela onera toda a cadeia produtiva de laticínios, porque é muito recorrente, é uma bactéria difícil pra cacete, a staph, e aí são várias, mas essa é uma das piores. E aí, super difícil de recorrência, e ela fica, né, totalmente doente, e aí, enquanto o produtor estiver usando os principais fármacos, que são a base de antibióticos e anti-inflamatórios, você tem que jogar aquele leite fora. Você não pode usar, que é o período da quarentena. Você não pode, a legislação não permite aqueles resíduos. Ele só pode usar depois que passa. Então, o que a gente desenvolveu? Um peptídeo antimicrobiano, ou seja, ele ataca as bactérias causadoras da mastite, só que ele não é um antibiótico. Então, o produtor não precisa jogar o leite fora, porque ele não deixa resíduo. Não atrapalha a produção. Isso? Então, esse foi o nosso primeiro peptídeo. O mercado não é gigantesco aqui no Brasil. Lá fora, na Europa, ele é maior porque a legislação europeia já proíbe o uso de antibiótico. O veterinário vai preso, né, em determinados países. Se ele usar um antibiótico sem a justificativa, né, Então, assim, é super... Então, lá começou a crescer demandas por alternativas não antibióticas. E antibiótico é o seguinte, né? Causa resistência bacteriana, resistência cruzada, ou seja, começa a fazer resistência para nós. Então, a gente está num problema grave de resistência, né, a antibióticos, que daqui a pouco, assim como veio a Covid, se vier uma pandemia de bactéria, desculpa a palavra, a gente tá todo mundo fudido. É mesmo? Tá lascado. Não, cara, me põe medo. Mas esse é o medo que tem que ter. Principalmente quem compra antibiótico sem receita e fica tomando. Eu tô com inflamaçãozinha, toma. Você tá, no final, o que você está fazendo? Treinando as suas bactérias que não morreram a ficar resistentes àquele antibiótico. Então, quando você tiver uma infecção de novo, você toma aquilo ali e já não serve mais. Porque as bactérias, elas se adaptam. Então, isso acontece também com os animais. E aí, a gente agora desenvolveu o MastPep, só que ele não veio pensando em mercado em nada, porque a gente estava na fase ainda de pré-startup. Era um projeto de pesquisa com fomento governamental, né, de vários estados, onde a gente foi passando isso pelo pipeline da plataforma. E aí, nesse meio caminho, a Pepsi foi consolidada. E aí, a gente tinha esse produto já em estado avançado, e com desenvolvimento já com uma empresa farmacêutica brasileira, uma veterinária. Então, obviamente, a gente levou ele até o final, mas aí a gente entendeu que, como startup, a gente tinha que começar a desenhar as próximas doenças a ser resolvidas. Tá? Porra, que doido. Que maneiro. Eu tava querendo já ir pro caos. Que é, bora caramba, pro caos, a próxima pandemia é de bactéria. Então, a gente tem escutado bastante isso. A gente já está com uns problemas grandes de superbactérias no Brasil. É mesmo? A gente já tem, assim, problemas sérios com isso, né? Problemas da KPC, entre outras. Então, assim, quando chegar uma de superbactéria, a gente vai ter um problema muito, muito, muito grande. E talvez, se você pensar nos principais pesquisadores, assim como o meu sócio Otávio, no mundo, os iguais a ele, eles estão estudando formas de reduzir resistência ou alternativas ao antibiótico. Por isso que eu digo que está tendo um hype muito grande de peptídeo para a área de saúde humana, porque a gente não pode dizer que peptídeo ele não gera resistência. A diferença é que com antibiótico a resistência é super rápida, e com peptídeo eu preciso de vários ciclos, né, para isso acontecer. Então, o que é? Eu ganho tempo. Caraca. Eu ganho tempo, consigo desenvolver outra coisa. Mas, assim, não cravo em pedra que a próxima será, mas o que eu digo é que quando for a Covid vai ter sido uma brincadeira de criança. Jura? Isso aí com certeza. Porque a gente não vai ter meios para... A gente não vai ter, a gente vai estar com uma resistência, então o que a gente tem hoje já não segura a onda.
Tanto é que, eu dou um exemplo, pessoas hoje morrem no hospital por infecção bacteriana, que elas não têm mais antibióticos que resolvem esse problema no hospital, né? É diferente daquela bactéria que você está em casa. Então, hoje isso é um problema, a tal da infecção hospitalar, né? Então, imagine isso agora numa escala global, fora de controle, sem formas de se defender. Então, existem fundos enormes, a gente está até conversando com um fundo lá de São Francisco, que a grande tese deles é assim, peptídeos que matam, né, que resolvem as principais bactérias hoje. Então, tem uma galera no mundo trabalhando numa pegada semelhante à nossa, mas mais voltada para a saúde humana, para tentar criar peptídeos antimicrobianos, né, para a saúde humana. Cara, uma curiosidade. Percepção minha de que é totalmente fora desse mercado, né? É engraçado tanto que esse mercado ele é nichado, ele é específico e ele é enorme, porque é a saúde do ser humano que mora aqui, que mora na China, que mora em Bangladesh, todos somos os mesmos seres humanos, né? Então, tipo, é engraçado você falando, a galera de São Francisco, a galera da Europa, a galera... tipo, é em torno do mesmo produto, do mesmo alvo que é o ser humano, a nossa saúde... Né? E tipo assim, ao mesmo tempo que é nichado, a barreira ela não existe, né? Pra você. Não é sensacional. E todo mundo se conhece do meio. É um meio que assim, todo mundo se conhece. A galera nos principais. Eu fui num evento, a minha área de formação, eu sou formado em educação física. E aí eu fui fazer doutorado em biotecnologia. E durante muito tempo eu pesquisei uma linha que eu chamei de fisiologia molecular do exercício, que basicamente é assim, a base, né, o que explica as adaptações do nosso corpo molecularmente ao exercício. Era a minha pegada. Que doido. E eu fui num congresso em Coimbra, que era da Sociedade de Imunologia do Exercício. E lá tinham, tipo assim, 50 pessoas. E provavelmente eram 50 pessoas que estudavam aquilo no mundo. E era todo mundo... e os artigos todo mundo se conhecia. E era isso, assim. Eu falei, todo mundo que pesquisa isso e lê só essa galera aqui. E é engraçado, você deve conhecer a linha de raciocínio do cara. Você não conheceu ele ainda, mas você já leu tanta coisa que o outro produziu, né? É muito engraçado. Você lê e lá, tive essa oportunidade de conhecer uma galera que eu sempre li a vida toda. Então, mas esses subnichos são super pequenos. Embora problemas grandes, né? Problemas grandes, enormes. Pequenos. E com muita grana, igual você falou, né? Cara, doença, doença sempre dá mais dinheiro que saúde, né? Prevenção de doença, você resolver isso é igual um mercado... Guerra e Paz, né? Guerra dá mais dinheiro que paz. Né? Eu não vou nem falar, então, da indústria farmacêutica. Eu tô tanto de dinheiro que tá... É até engraçado. A primeira vez que eu conversei com um investidor, né, e nessa minha rota inicial porque eu fui professor e pesquisador universitário durante 13 anos. Larguei essa carreira para assumir aqui a Péptidos full time e tudo mais. Então, imagina que as principais perguntas que a galera das startups tem, né? O que é um NDA? Não sabia nada, eu fui aprendendo na porrada, não tive isso na minha formação, tudo mais. E aí eu lembro que numa das primeiras conversas que eu tive com um investidor grande no Brasil, ele me fez uma pergunta de uma forma até muito gentil, assim, qual é o mercado? Quanto que vocês querem, né, levantar nos próximos 2 anos? Ou 5, sei lá. Eu falei, R$1 milhão. Aí ele olhou para mim e disse assim, Bernardo. E eu achei que eu estava sendo muito ousado falando R$1 milhão. Assim. Cabeça de pesquisador, bancadinha, escrevendo paper, não tinha nem contato. Aí ele falou assim, porque a gente estava interessado em mercados assim, de 100 milhões, começando por baixo. Aí eu falei, cara, eu preciso estudar. Ali que eu entendi que... Primeiro eu entendi o tamanho das coisas que o mundo das startups se envolvem e que eu estava entrando num jogo que eu não estava preparado para ele. E o tamanho dele foi... Meu primeiro contato com esse tamanho foi ali. Mas isso tem tempo. A Péptidos é de quando? A Péptidos... Bom, a Péptidos, eu abri a Péptidos com outro nome em 2021 por causa do edital lá, o Start BSB. Foi minha primeira... Não era Péptidos, eu ainda era professor universitário, eu estava pós-pandemia, ali já começando a pensar que eu tinha que pensar numa alternativa de carreira. E aí eu mandei a proposta para o edital para desenvolver um kit de análise da microbiota intestinal, as bactérias do nosso intestino, que era o que eu estudava no meu doutorado. E aí ganhei a grana e tudo mais, ali abri um CNPJ, que hoje é o mesmo CNPJ da Péptidos. Caraca! E eu falhei miseravelmente nessa ideia, assim, eu fiz tudo errado. Tudo que eu podia fazer de errado aqui, eu falei de errado. É isso aí, tudo, sim. A primeira aula é essa. Eu usei o dinheiro errado, eu gastei com rubricas erradas, assim, não de forma irresponsável, mas no sentido assim, claro. Fiz errado mesmo. Eu, com minha mentalidade de pesquisador, eu gastei grana com pesquisa. E eu achava que desenvolver um kit, um produto,
eu era responsável pelo design, pela marca, por lançar comercialmente, pela fazer a validação científica, que hoje, na verdade, eu entendi que, na verdade, é desenvolver produto e fazer o licenciamento da PI. Acabou. Dane-se a caixinha, a estética, aquilo ali é a indústria que vai resolver, não é você. Mas eu não entendia isso. Não, precisamos contratar um design para fazer essa caixa bonita. Bom, resumindo, eu tenho lá várias caixas da minha sala, que eu posso dar de presente pra vocês. Ficou bonito pra caralho. Todo status fez de primeira viagem. Ou tem cartão de visita ou caixa embalagem. Cartão de visita? Vários. É uma caixa com 1000 unidades. Botei lá uma cartão de visita com e-mail que eu não uso. Então, assim, eu digo que a Pepsi nasceu em 2021 por quê? Porque talvez ali nasceu o Bernardo empreendedor. Boto fé. Ali, porque eu vi esses erros, gostei da jornada. E aí, obviamente, eu acabei saindo da universidade para viver isso. E a Pepsi tem 3 anos. A Pepsi embora eu e meu sócio, a gente trabalha há 22 anos juntos. Eu fui aluno dele de graduação, de iniciação científica, fiz mestrado, doutorado. E fiz 4 pós-doutorados com ele. Então, assim, era uma relação. Já era uma relação ali, a gente se entendia mais já. Tipo o teu casamento, provavelmente. Mas, meu casamento tem menos. Não tem ciúme, não? Tô há 3 anos com a Bruna. Não, olha, eu falei isso pro meu sócio. Falei assim: você tem que agradar muito minha esposa, porque se é uma pessoa que você não pode obrigar ela. Você quer ver se dá errado? Correto. Então vamos fazer bacana e tal, porque a gente precisa de todo o apoio. Principalmente na de casa. Você vê, tem 4 anos a empresa. E eu iniciei aqui o papo falando que vocês foram reconhecidos como uma das empresas mais inovadoras pela KPMG, que é uma das maiores consultorias do mundo. Qual que é o peso que isso traz para o teu momento? Cara, eu tava refletindo sobre isso. Eu vou falar para você que o que aconteceu com a gente no último ano foi surreal. Porque, primeiro que a gente abre a Péptidos e... recebe nesse primeiro momento um cheque de 50 mil reais. E eu vou chegar na KPMG porque isso faz sentido. E aí, assim, no começo, era engraçado que a gente estava pensando em 50 mil reais. Caraca, se a gente conseguir isso, a gente vai fazer isso. E aí, foi o nosso primeiro investimento da Emerge Brasil. E aí, acho que vale até depois a gente falar um pouquinho disso. Mas, a gente entra nessa roda, começa a ganhar tração, mas tudo muito, assim, difícil, porque envolvia um educacional, me explicar como é que é ser um CEO. Então, eu basicamente fui submetido a... Voltei a ser aluno de iniciação científica. Pronto, é isso. Eu voltei a acordar cedo para assistir aulinha e tal. E, ao mesmo tempo, o meu sócio dentro da universidade acelerando a pesquisa e as coisas, assim, começando a tomar forma, como a gente sendo apresentado para as pessoas da indústria farmacêutica. Eu entrava nas reuniões e ficava apavorado. O que eu vou falar com um diretor científico de uma Big Pharma americana? Cara, eu queria morrer naquelas reuniões. Caraca. Então, assim, tudo isso, eu diria que foi a fase embrionária, mas a gente foi exposto desde cedo a isso. Então, já foi um tratamento de choque, assim, vamos embora. Legal. E aí, agora eu diria que no último ano, assim, parece que deu uma virada de chave, e eu diria que é por causa de time. A gente conseguiu puxar para a Péptidos o Rodrigo Ferreira, que era um executivo da indústria farmacêutica. Foi, inclusive, o pessoal da Emerge que, coincidente, conhecia alguém, e isso acontece muito em startup, alguém. Conversei com o cara e assim, ele é veterinário, eu mostrei os dados do Mashpep para ele, ele falou assim, vocês estão doidos. Se isso que vocês estão me mostrando é verdade, que vocês vão conseguir eliminar antibiótico, vocês me convenceram, assim, vocês têm algo... E aí eu, assim, falei assim, bom, olha só, eu tô largando uma carreira de 13 anos, ninguém está brincando aqui de startup. Esses dados são reais, a gente tem isso e tem muito mais. Eu não consigo te pagar um salário de executivo, óbvio que não. Mas se você topar, entrar nessa, a gente vai fazer muitas coisas juntos e você vai ser um membro participante definitivo disso. E aí essa relação foi melhorando e o Rodrigo, como veio da indústria, 15 anos, foi da Bayer, da Elanco. Só marca pequena também. Ele falou assim, então a gente tem que estar num evento lá em Londres, em fevereiro, que é o maior evento de saúde animal do mundo, é o Animal Health Nutrition Innovation Technology. Pronto. A gente tem que estar lá. Eu falei, cara, mas Londres, né? Londres é barato, né? Londres é barato. Eu falei, mas a gente tem que estar lá. E aí a gente fez as continhas, assim, a grana já me enxuta. Eu falei, não, tá bom, a gente vai estar lá. E a gente se inscreveu a Péptidos, inclusive na competição de startups que a gente chama de Showcase. E a gente foi finalista.
Caraca. E aí, lá, duas coisas boas aconteceram. A gente ser finalista e a gente conseguiu 56 reuniões, das grandes às menores. Caralho. Então isso foi Valeu algo... o Que investimento. Isso foi algo... aproveitado, cara. Não, foi algo assim, eu fiz 56 reuniões em 3 dias. Foi algo que assim... Era reuniões de 20 minutos que você senta, apresenta. E era acho que a segunda vez que eu estava com o Rodrigo presencialmente. A gente só na base online, porque ele era de São Paulo. Então assim, você imagina que tudo isso, a startup começando, o time se entendendo e a gente lá tendo a oportunidade de fazer 2 coisas, né? Testar a nossa hipótese. Ver assim, basicamente a pergunta que a gente queria fazer para a indústria era um modelo onde a gente desenvolve uma molécula mais rápida, né? E entrega para vocês com uma menor chance dela dar errado naquela segunda etapa do drug development, faz sentido para vocês? Sim, não, sim, a maioria foi sim. Tá, quais são os alvos que vocês têm grande interesse? Esse. E aí eles respondem para a gente, quais são os alvos que vocês já têm? A gente apresentou e aí, assim, esse arcabouço nos gerou segundas, terceiras, quartas, e a gente conseguiu então firmar conversas com todas, né? E aí, assim, então primeiro a gente teve esse ambiente bom que validou pra gente, assim, cara, estamos no caminho certo. Caraca. E aí isso foi em fevereiro. Em março a gente foi para Paris, no Hello Tomorrow, e a gente recebeu o selo deles de Deep Tech Pioneer, que é uma chancela do Hello Tomorrow, que é um grande ecossistema de Deep Tech na Europa. Tentando até fazer uma frente contra os Estados Unidos, assim, a Europa se movimentando, porque a Europa demorou muito, ficou muito, e os Estados Unidos, os caras já voando em biotech, né? Então a Europa já nesse movimento. E aí a gente vai para lá também com a comitiva brasileira e ganha tração. Nesse ano também a gente é selecionado para ir para Singapura. No ano anterior, em novembro, a gente vai para o evento lá, também semifinalista, num evento mais de tecnologia. Não era tanto a nossa coisa, mas assim, foi legal para a gente já começar a testar algumas, né, ideias e ver que talvez ali o mercado asiático, em um primeiro momento, não era para a gente. É mesmo? Numa primeira instância, a gente teria que estar assim, por exemplo, valeria a pena estar em Singapura. A gente ainda estava muito cru para estar em Singapura. Então, assim, de novembro a fevereiro, a gente foi em muitos lugares com um ecossistema riquíssimo que permitiu a gente começar a ter essa visão. E aí, agora, recentemente, depois dessa leva toda, a gente é selecionado tanto pela 100 Open Innovation, para estar agora no Rio Innovation Week, para contar da nossa parceria do Mashpep com a Ouro Fino, aqui do Brasil, como pelo ranking da KPMG, que foi assim, uma grande surpresa, porque a gente inscreveu a Péptidos, como a gente inscreve várias, e eu particularmente não conhecia. Então, assim, eu não... De novo, a minha rota é de aprendizado, eu estou conhecendo muita coisa, está sendo nova para mim. Então, grandes organizações que já são muito usuais para muita gente, muitas vezes para mim é só um nome. E aí, obviamente, eu fiz uma pesquisa antes e inscrevi, e a gente foi selecionado entre as 10, assim, mais inovadoras, e agora ontem, né? Então... Tá quentinho, acabou de ser Tá bem quente e, cara, que legal, porque no final, sim, a Pepsi está buscando investimento, mas isso nos mostra que a gente está no caminho certo. Quando pessoas começam a olhar para a gente e falar, olha, isso é interessante, está no caminho certo. Top. Vamos para um olhar de mercado, então. Boa. Só para entender onde está o jogo de longo prazo, né? Onde é que vocês enxergam que tem oportunidade no longo prazo da Pepsi? Legal. Bom, primeiro que quando você para pensar saúde animal versus saúde humana, saúde animal é infinitamente menor do que saúde humana. O mercado. A farma de saúde humana é trilhões e trilhões, é algo assim, obtuso, né? Áreas sozinhos, elas são gigantescas. Você pode dar um tiro em obesidade, cardiovascular. Hoje saiu um relatório mostrando a área que mais tem P&D na Big Pharma, oncologia. Nem a doença que mais mata, mas assim, é o que mais tem chovido grande. Então, assim, você tem áreas gigantescas e saúde humana é uma jamanta. Então, a área de saúde animal, embora tenha demanda, tenha e seja grande, então só de terapia em saúde animal por baixo é mais de 50 bilhões. É muito grande. Então, assim, primeiro a gente está mirando nesse mercado. Terapias em saúde animal. Um mercado ali por baixo de 50 bilhões, onde cada uma das doenças que a gente está focando, posso falar aqui de 3 delas aqui,
que é... A gente está criando um Ozempic para cachorro, que já está em fase muito avançada. Caraca. Que é a gente chama de Slim Pep. Slim de magro. Então, a gente já está avançando. Vai emagrecer cachorrinho? Exatamente, porque loucura. donos obesos costumam ter cachorros Cachorros obesos. obesos. Caraca. Então, existe mercado para esse. E esse é um ativo que tem gerado muito interesse e já é um peptídeo muito avançado. Os dados que a gente tem mostram assim, quando a gente comparou os nossos dados com os Ozempics, os Monjars e tal, o nosso peptídeo perfumou melhor. Melhor. Então a gente tem algo muito... Já tá dito aí, galera, pô. Não, quando eu falo disso, tem uma galera que fala assim, Me dá que eu já testar. quero. Obviamente, ainda existe um caminho, a gente tem, né, as etapas que a gente faz. Certificações, etc. Então isso... Mas assim, a gente já Que está animal. muito satisfeito com isso. E a gente tem um cicatrizante também anti-infectivo, né? Que também tem um mercado enorme de cicatrizantes em modelo animal. E a própria mastite e ativos para contra a salmonela. Salmonelose também é um grande problema em camas de frango, produção. O Brasil é um grande produtor de frango e carne. Então, assim, o mercado é muito grande por si só. Então, a gente tem esse primeiro panorama que o foco é, pelo menos, ter aí 10 ativos para saúde animal. E aí, Caraca, quando a gente... 10 é o primeiro A gente já objetivo. tem 10. A gente já tem 5 em desenvolvimento bem avançado e já começamos a trabalhar nos próximos 5. Caraca. Já, Pô, vocês são bons nisso mesmo, cara. Porque não me parece uma missão fácil fazer tá ligado? Não, mas a gente... não é. Mas é que a gente fez. A gente conseguiu, com esse tempo paralelo, enquanto eu ia aprendendo as coisas, o time lá científico foi parametrizando tudo. Então, a gente foi colocando tudo no pipeline. E à medida que as coisas vão avançando... É possível, tecnicamente, utilizar o que você está descobrindo num peptídeo de estrutura para os outros projetos? Sim, aí que vem aí vem a história legal, acelera, né? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode endereçar peptídeos para diferentes doenças, diferentes espécies. A gente pode usar um racional semelhante para a saúde humana. Nossa. E é onde eu quero chegar. A Péptidos está no plano da Péptidos se estruturar e para abrir essa segunda unidade de business de saúde humana. Então, a gente já tem até os candidatos daqueles que a gente já desenvolveu que vai ser os primeiros para a saúde humana. O que, obviamente, a gente está fazendo agora é que saúde humana é uma outra rota. A saúde humana, ela tem mais ou menos o que eu falei para vocês. Discovery e Development, mas o Development, ela tem várias outras etapas. Pré-clínico 1, 2 e 3. Então, assim, a ideia é estudar isso e ver em qual ponto a Péptidos vai avançar. Se ela para antes, para depois... E assim como a gente fez com saúde animal, né? Que era entender qual era a fase que a gente avançava nos peptídeos. Parava onde? Parava no design computador? Parava nas primeiras validações laboratoriais? Parava no ratinho? Então a gente... Senão não para, né? Senão o cara fica ali... Mas a segunda etapa de development, ela é muito cara. Então você tem um projeto por baixo de 40 milhões. Então assim, vale a pena uma startup queimar um caixa nesse nível para um ativo? Então a gente tomou decisões diferentes de abrir na vertical. Vários ativos aqui para baixo. E aí buscando parceiros. E aí a gente busca parceiros e inclusive coloca a nossa plataforma à disposição para a indústria farmacêutica. Aí ela fala assim, cara, se eu consigo encomendar um peptídeo do meu interesse, do jeito que eu consigo. Caraca! Além daqueles que a gente já tem, que a gente... Né? Então, assim, a gente não arrisca nenhum peptídeo, nenhum ativo aleatório. A gente já meio que mapeou o mercado, já mapeou o alvo, já... Por isso que a chance de dar errado existe, né? Mas a gente tenta mitigar bastante essas chances. E sobre chance de dar errado, eu queria que você perguntasse sobre perrengues de empreendedor. Então, mano... Agora que fica real. Tira o casaco aí. Quando o Guerrinha falou, não, a gente vai falar com o Bernardo, vamos falar de Deep Tech. Aí, legal. Eu tenho um lado assim, velho, sendo bem transparente, tá? Eu tenho um lado meio cético com relação a muita coisa do que a gente consegue desenvolver no Brasil hoje. Né? Tanto que tem um conteúdo na Lancei, que a gente coloca no YouTube, que eu chamei de Desgringolando. Legal. Que é para pegar o que se fala na gringa e traduzir para o Brasil, não no literal do inglês para o português, mas traduzir mudando para o que acontece aqui, né? Então, por que eu tô falando isso? Muita coisa, eu sou cético, eu acho que não dá para replicar, porque aqui a economia é diferente, a cabeça dos investidores é diferente, né? Então eu penso assim, cara, tem coisas que eu acho que não se traduzem. E tem mercados que a gente tem aqui que não existe em nenhum lugar do mundo que existe aqui. Porque é a nossa característica. E aí, quando a gente olha para Deep Tech, eu fico, cara,
funciona, dá pra fazer essa parada no Brasil mesmo, Legal. tá ligado? Tô jogando aberto Não, pra você. ótimo. Assim. Pô, e você jogou uma que é muito legal. Eu tenho um Instagram que chama Empreendedor Científico, onde eu basicamente falo mais das coisas que dão errado do que dá certo. Tá? E por que eu acho isso legal, a tua pergunta? Porque, assim, primeiro que a gente está vivendo a primeira grande onda de Deep Tech no Brasil. Isso é real. Né? Se você perguntar 5, 10 anos atrás sobre esse assunto, primeiro, nem o conceito as pessoas saberiam. É mesmo? Né? Hoje já não sabem. Quanto se você pegasse um pesquisador da academia, que é o produto da Deep Tech, são feitos por pesquisadores em suma, engenheiros e tal, mas ele pergunta, qual é a tua rota? A rota dele é mestrado, doutorado, viver de pós-doc, é conseguir renovar bolsa, passar no concurso ou não. Se não conseguir passar no concurso, ou ele vai desistir, né, e vai trabalhar com outra coisa, ou ele vai ser absorvido para o setor privado, educacional, vai dar aula. É isso, essa é a rota, tá? Essa é a rota da grande maioria. 10 anos atrás, 5, por aí. Isso é cenário do Brasil ou Brasil, Latam? olha, eu vou te dizer que... Porque eu comecei a ver uma movimentação Latam também. Sim, Latam. Vou estender. De fato, não é só o Brasil, não. O Brasil está até um pouco mais atrasado em relação a alguns países como o Chile, por exemplo. Caraca. Tá. Mas isso era um cenário muito comum que o Brasil não aprendeu a absorver essa galera para o setor produtivo privado. Então, assim, ficou um bando de doutor desempregado. Os números, não é o Bernardo está falando, esses são os números. Tá aí. Tá, Isso é doideira, velho. Com essa movimentação, você começa a ter pessoas já falando, de pesquisadores, que já começaram a entender assim, putz, startup, tal. E aí vem a diferenciação, né? Deep Tech, conceito de Deep Tech, é uma, né, da tradução literal, uma tecnologia profunda, uma alta tecnologia, não necessariamente científica, ela pode ser uma engenharia, alguma coisa assim, que usa a ciência, né, um empreendedor científico, e usa a alta tecnologia, engenharias e tudo mais, para desenvolver algo. Esse algo pode ser também uma startup. Pode ser também. Então, necessariamente, Deep Tech é uma startup. Tá? Beleza? Ela pode criar uma startup. Exatamente. Então, beleza. E aí, é convenientemente interessante você pensar que da universidade, onde está o core científico das pessoas, dali saem startups de base científica, logo Deep Techs. Tá? E aí, a tua pergunta é no sentido de, tá, mas a gente está preparado para isso? A gente consegue fazer funcionar, né? Eu acho que, assim, eu traduzo assim, a universidade está preparada para isso? Eu falo, não, ponto. Não, ponto. Está começando a mudar? Está. Então, começando a mudar pelo próprio Nietzsche, né, aquele núcleo que vai cuidar das patentes da universidade, que está começando a entender essa jornada, alunos já começando a falar de empreender, editais como a FAP, o PIP-FAPESP e outros abrindo essa possibilidade, FINEP. Então, assim, começando a ter uma movimentação, grupos como a Emerge, o Caos Focado, a Wilinka, que começam a falar de Deep Tech. Então, isso está começando a acontecer. Agora, quando a gente bota na prática, ao real, o que a gente tem? A grande maioria das Deep Techs nascendo na universidade, porque é de onde sai a maioria da ciência brasileira. Do contrário, seria da Embrapa, Butantan e tal, mas a gente tem poucos institutos autônomos de ciência, né? Então, as Deep Techs de base científica, né, saem da universidade, num imbróglio onde muitas vezes a universidade ainda não entendeu essa jornada, e aí você pode ter spin-offs acadêmicos ou startups buscando sair da universidade para ter essa rota. Para lugares que entenderam melhor. Para fora, mas e aí, de novo, vai precisar de dinheiro. Então, o primeiro dinheiro busca nesses editais. Esses editais não vai botar uma grana pesada na mão do cara. Para fazer os 40 milhões que você precisa ali para dar o próximo passo. E aí eu falo, tem como fazer Deep Tech com pouquinho dinheiro? Não tem. Então, assim, esse cara, mas tem um edital de dar 50 mil. Mas 50 mil talvez você faz. Eu vou viajar lá para Londres, então, para fazer as conexões. Então, você tem, olha a quantidade de trava que começa a acontecer. Você começa a ter primeiro uma falta de cultura, depois uma falta de apoio, depois um entendimento mesmo da rota. Porque, por exemplo, se eu tenho uma tecnologia que nasce na universidade, quais são os acordos que eu tenho que fazer? A tecnologia não é minha. É minha e da universidade. Como é que você divide isso? A universidade entendeu. Então, assim, eu vou fazer um acordo de co-desenvolvimento, de licenciamento. Então, a universidade entende essa rota? Eu digo, a gente está penando com isso. Para explicar que existe uma rota e tal. Não é só a gente, não, de uma forma geral. Aí depois vem vamos supor que esse camarada, com uma solução fantástica, conseguiu resolver esse problema, resolveu outro, ganhou um dinheirinho de um edital, não foi muito, mas conseguiu, e aí ele milagrosamente, né, conseguiu avançar.
Aí agora ele vai precisar daquele dinheiro mais pesado mesmo, né? O dinheiro que vem dos VCs, né? Os Venture Caps. Aí a gente entra no segundo problema, que é diferente dos investidores tradicionais de startups, porque a startup não é novo no Brasil, startup, né? Não, isso já com 10 anos atrás ou mais já tinha. Quantos investidores entendem Deep Tech? Nossa, Putz, então... Se VC já é difícil. Quantos VCs entendem Deep Tech? Aí eu vou jogar mais uma. Uma das grandes características das Deep Techs é demora na geração de receita. Aí o VC fala assim, olha... Cadê o teu MRR? Ou então ele fala... Qual é a então, assim, margem de... então não, Tá eu digo mais, break-even. até editais governamentais para startups, para Deep Techs. Quantas receitas vocês têm? Os caras, cara, alguém explica para esses caras que não tem como ter receita em menos de 2 anos? E tem um detalhe, demora por quê? Porque a ciência demora o seu tempo. A ciência, ela não consegue acelerar. Você consegue botar mais gente trabalhando, mas a ciência tem um período de maturação. Até por essas validações que você falou de segurança, tá mexendo com saúde, pô, não dá pra acelerar, não põe nas Então não adianta. Não adianta. E aí, assim, a geração, ela demora. Aí é que atende o apetite daqueles fundos, porque o cara, no fundo, ele vai ter que entregar um retorno no X tempo. Se né, o fundo já começou a avançar, ele começa a ficar mais apertado nessa geração de retorno. Então, ou você tem VCs que entenderam a lógica, o fundo foi constituído com esse racional. Então, e lá fora, nos Estados Unidos, os caras já estão super mais acostumados. Com PowerPoint se levanta dinheiro. Embora já está mais difícil. Já teve o grande boom, as coisas já estão, depois da pandemia, um boom enorme de biotech, todo mundo apostando em terapias, mas já fez a ondinha. Então, tem esses desafios que a rota da Deep Tech é uma rota bem ingrata em muitos momentos, né? E eu acho que a gente só conseguiu porque a gente estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O time, né, velho? O time certo. O meu sócio, o Otávio, é um pesquisador muito forte, com orçamentos científicos muito grandes. Isso a gente consegue avançar os nossos ativos que já tem parceria com a universidade. Isso é a vantagem. Essa é a sacada. Então, resumindo, eu acho que Deep Tech sem a universidade é quase impossível, porque o ecossistema da universidade consegue realmente acelerar. Você usa a estrutura da universidade, você não precisa montar um laboratório. Imagina um capex de uma biotech. Vai pegar 100 mil, vai montar aqui laboratório. Não, você compra uma plaquinha desse tamanho com 100 mil. Então, assim, existem desafios. Agora, é possível? Porque a gente tem os melhores pesquisadores do mundo. O brasileiro é muito foda. É mesmo? Não, a gente não perde... Eu sou clubista, mas você Não, brasileiro... Não, eu falo isso. A gente não perde pra ninguém. Não perde. A gente é intelectualmente muito foda, a gente é criativo. Aí que é uma sacada do brasileiro. Porque como falta... Você trabalha com pouco? Exatamente. Falta recurso, falta... Né? Pô, preciso de um reagente que só vai chegar daqui a 5 meses. Como é que eu vou pensar? Deixa eu criar um reagente novo. Aí o cara fala, mistura isso e dá certo. O que a gente faz de malabarismo intelectual no bom sentido? Que eu adorei isso aí, porque é traduzir gambiarra em um ativo do brasileiro. Malabarismo intelectual. Malabarismo intelectual. Não, mas obviamente é porque eu já vi essa expressão para coisas pejorativas. Aqui eu usei por bom. É porque engenheiro usa gambiarra. Gambiarra? Eu adorei. O malabarismo intelectual é quando alguém defende algo indefensável e fala, bicho, tá fazendo um malabarismo intelectual. Legal. Mas o fato é que, nas minhas experiências, eu fiz parte do meu doutorado em Oxford. E aí lá eu trabalhei com um grupo de brasileiros, e aí era um centro, né, multidisciplinar e com várias nacionalidades. Bicho, tinha pepino, chama os brasileiros aí pra eles trazerem a solução. Cara, a gente... É mesmo? Era fantástico. Então, assim, a gente é bem respeitado. Que legal, a gente publica cara. bastante. O que acontece é que a gente agora está precisando começar a dar assim, uma direção para essa galera, que a gente está perdendo eles. A galera vai lá para fora. E não tem como culpar. Não tem, como culpar. É claro que não. Entendeu? A culpa é nossa. A culpa é da nossa. A gente, como país, não fez o dever de casa. A gente falou assim, tá bom, o caminho universitário é bom, tem que ter. O caminho dos concursos públicos tem que ter. E todo o resto. Eu vou pegar esse gancho, então, Caraca, cara. Violento. Falando sobre ecossistema, falando sobre Brasília, falando sobre Emerge. Maravilha. E todos os... Eu falo Emerge mesmo, porque o Daniel... Eu também falei Emerge. O Daniel, Emerge. Eu falei Emerge. Então, qual que é o papel desses agentes de ecossistema para Péptidos estar onde está? E o que falta para ter um ecossistema ainda mais forte? Lembrando o que você trouxe para a gente um pouco antes da gente começar a conversar aqui, que amanhã o Daniel vai estar por aqui. Sim. E aí o quanto que aqui o ecossistema está se movimentando para dar esses próximos passos. Tá, legal.
Bom, o ecossistema é feito de pessoas movidas por uma motivação que querem fazer a coisa ser diferente. Antes de mais nada é isso. Tá? Havia, assim, durante muito tempo, sem esse ecossistema, sem essa movimentação, só pessoas, o brasileiro pesquisador publicando, o que é maravilhoso, porque está certo, mas com pouca interação com o setor produtivo, com o setor privado e até, muitas vezes, a universidade achando que, com uma ideia, às vezes, errada, que ganhar dinheiro é ruim. Até esse tipo de mentalidade a gente encontra. Quando a gente, então, começa a encontrar pessoas querendo mudar esse jogo, né? O impacto, para mim, no caso da Peptis, foi 100%. Por quê? Imagina, então, que eu fui um pesquisador treinado pelo meu orientador, que hoje é sócio, replicando aquilo que eu fui treinado, né, para fazer. Eu até que fui para a universidade e lá na universidade acabei virando gestor e tive um pouquinho de experiência na gestão, né, e saí um pouquinho da rota. Mas o fato é que eu só fazia aquilo ali e publicava papers e tal e nem sonhava. Quando o Otávio desenvolveu um peptídeo para cosmético que mostrava o anti-envelhecimento da pele, né, e ele licenciou isso para uma empresa de cosmético internacional, foi ali que deu o primeiro estalo da Peptis. Então, veja, as coisas acontecendo, porque essa história que você me perguntou, tudo se junta num time perfeito. Eu sendo demitido depois de muitos anos, pensando, cara, o que eu vou fazer? Né? Fiz 4 pós-doutorados, e agora? Né? O Otávio, com uma experiência prévia de ter licenciado um peptídeo pela universidade no mercado, ganhando royalties, e esses royalties, sendo investido na universidade, olha a história bonita aí. Que louco. E a gente falou assim, olha, tempo eu tenho, ciência, né, você tem. E se eu aprender o mundo das startups e a gente começar a replicar isso no modelo? E aí, foi quando a gente conheceu a Emerge, uma consultoria em Deep Tech, que basicamente fez uma chamada, e aí basicamente o que essa galera faz? Eles primeiro mapeiam os Otávios, os pesquisadores de ponta, né? Que fazem ciência disruptiva, aquelas coisas. Depois eles mapeiam as empresas dispostas a fazer inovação aberta. Empresas que estão ali querendo novas soluções e abrem espaço para essa interação. Depois eles fizeram um matching entre essas demandas. Então, é a coisa mais racional. Você fala, cara, legal, não é mais só o paper. É aquela coisa virando um produto que vai resolver um problema de uma empresa ou da sociedade e tal. Então, esses caras fazem esse mapeamento, essa curadoria. E depois, não basta só dar o match. Tem que depois ensinar o pesquisador que ele, a partir de agora, ele vai ser um pesquisador empreendedor. Que é a segunda parte. E aí é o pior, né? Porque assim, legal, escrever paper, dar palestra e fazer isso, tranquilo. Conversar com o VC, saber que é um CAPEX, um OPEX, NDA. Criar um peptídeo, de boa. Peptídeo, MOU. A parte mais fácil que a gente faz é peptídeo. Né? Então, assim, entra toda uma rota que algumas coisas são simples, outras coisas a gente fala, não era só isso, tá? Mas a maioria das coisas é você aprender gestão financeira, gestão executiva, né? e gerir pessoas e tudo mais, e organizar esse babado todo. E aí esses camaradas investiram um bom tempo em treinar esses pesquisadores e suas equipes, né? E eu digo que não foi nem a questão dos cheques envolvidos, e sim o educacional e colocar essa galera no mesmo lugar e falar, converse. Converse aí, empresa, com você. Conversa aqui. Bernardo, tem um cara aqui de uma outra empresa que conversa. E aí, essa exposição, isso é movimentar o ecossistema. Isso é, porque vai abrindo camadas na sua cabeça que você fala assim, caraca, eu estava escrevendo um paper é legal, mas não sabia que eu podia, esse meu produto aqui resolver um problema que esse cara tem e ele está disposto a pagar. Mas para ele pagar, ele me fala assim, Bernardo, eu posso pagar, mas você tem que fazer isso. Isso são experimentos que eu sei fazer. Eu nem sabia que precisava fazer isso. Então, assim, a coisa vai tomando uma forma, né? Então, no caso da Emerge, ela fez a seleção de acho que 5 ou 6 startups num segundo fundo biodiversidade, onde ela juntou a gente, cada uma foi alinhada a uma grande empresa, e no caso nosso foi o Mashpep, que se alinhou para resolver um problema de uma empresa aqui no Brasil chamada Ouro Fino, que é a maior veterinária do Brasil. E eles estavam querendo, né, pensar no produto. Então,
a gente começou a fazer isso. E aí, assim, foi rota, foi questão de vivenciar esse mundo. A ponto de que eu já tinha até retornado depois para a universidade. E eu falei, não, tá na hora na verdade, largar a universidade agora de vez e viver essa rota. Então, assim, pensando em Brasília agora, né, que eu acho que é a grande... Esse grande ecossistema, ele está em São Paulo. Tá, grande ecossistema. Você tem algumas coisas em Minas Gerais, tem ali em Florianópolis, você tem ali uma galera também. Eu fui lá com o Daniel em Viçosa. Não, Viçosa como universidade, nossa, nem se fala, né? Os caras da tecnologia, inclusive ótimo doce de leite produzido em Viçosa. Ótimo doce de leite. Coisa. Mas você tem esse ambiente, mas eu vou dizer o seguinte, a minha primeira experiência, quando eu fui pela primeira vez num evento que a Emerge produziu em São Paulo, e eu falei, caramba, entendi. Assim, aqui em Brasília ainda não está lá. Né? Eu estou sendo muito gentil aqui. Não está lá. E aqui existe um ecossistema aqui. E eu fui no Stage lá, um lugar assim, cara, várias startups, uma coisa assim, super, aquilo me deixou tão impactado. Eu voltei para Brasília, e olha que eu estou no Biotic, que é um lugar super legal. Você está lá, a gente é vizinho. É um lugar muito legal, prédio e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso contribuir para tentar, que eu sou um apaixonado por Brasília, cara, eu amo essa cidade, a minha ideia é assim, sou enlouquecido por Brasília. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir, né, para nós ver, cara, não tem isso aqui. Brasília tem talvez outras dinâmicas, uma dinâmica política muito forte, então GovTech, Fintech, beleza, tá tudo aí. Só que Deep Tech, você não tá assim, tem um cenário de Deep Tech em Brasília? Não, ainda não tem não. Não tem esse cenário. Existem embriões começando e essa galera, assim como nós, eles vão ter uma responsabilidade de levar a manada, de ser exemplo e tudo mais. Eu até brinco, então eu falo assim, ó, a gente está no Biotic, eu falo assim, que a gente foi a primeira bio do Biotic. É verdade. E é legal isso, legal. Agora que venham mais, eu quero ver mais e outras e tal. Então, uma das vontades pessoais que eu tenho é mostrar, né, quase uma missão pessoal, assim, é mostrar para os pesquisadores, colegas, existe uma outra rota alternativa à universidade. Não é melhor nem pior, mas existe. Você tem que saber que ela existe, né? Porque eu não sabia que ela existia, tá? E uma vez feito isso, mais pessoas vão começar a se interessar, mais ciências, porque a gente tem uma UNB fantástica, a gente tem Embrapa, a gente tem Católica, o DF, CIUB, lugares que estão produzindo, cada um com as suas, né, potencialidades. Então, agora a gente tem que começar a movimentar. E são esses exemplos como nossos que vão, talvez, ajudar a nova geração e, quem sabe, não criar uma nova matriz econômica para nossa capital. Por que não? Estamos no meio do Centro-Oeste. Chapada está logo ali. Cara, o agro aqui é bizarro, de tão grande. Então, assim, por que não? É a cidade com mais PhD também para a população. Eu já vi esse dado, eu não sei, mas eu já vi esse dado. A gente tem, cara, assim, nada me convence de que não tem porquê. A gente tem, o programa de Biotech da Católica é nota 7 na CAPES, é a nota mais alta do Brasil. Caraca. São pouquíssimos, tá em Brasília. Por que esse programa não... Então, assim, tem tanta coisa que tantos programas fantásticos, a engenharia civil da UNB, tanta coisa, bicho, que tem. Então, assim, nada me justifica assim, não, aqui é uma cidade só de político. Eu não conheço nenhum político. É o que você falou sobre... O sentido da sua fala é o seguinte, você, acima de tudo, de pesquisador, de empreendedor, você é um missionário. Porque, tipo, é isso. Deep Tech no Brasil, você não tá nadando junto da maré. Você tá falando assim, vamos pra cá, pô, o que tem que fazer, mano? Né? A gente é inteligente, a gente tem oportunidade, a gente tem mercado. Então, eu acho muito legal, velho, ver essa mensagem, porque eu também acredito muito em Brasília. Também sou apaixonado por aqui, pelas pessoas, pelo lugar. E eu acho que a gente tem que, igual você falou, olhar pras potencialidades que a gente tem e falar, cara, como é que a gente usa isso melhor, velho? Porque tem uma porrada de coisas que só tem aqui. E por que a gente não está usando isso bem? Super aproveitado, parado. Não, e a gente tem que, assim, de novo, a cidade tem a sua importância política e o seu ecossistema. Isso vai sempre existir. Estamos no Brasil, não sei, a capital. O que a gente tem que ter muito em mente é que dá para conseguir as coisas aqui sem o viés político. Assim, uma coisa é a ciência e a interlocução dela com o setor de demanda produtivo. Ponto. A gente só precisa dessas coisas. E precisa do governo
para dar esse empurrão, porque é onde as deep techs e as startups convencionais precisam desse empurrão. Então, nesse ponto aí, eu acho que a FAP tem feito um trabalho muito legal, ela está insistindo em editais como o Start BSB. Eu sim, foi meu primeiro dinheiro. Eu não sabia disso, foi meu animal. primeiro dinheiro. Então, assim, cara, antes de começar essa rota toda, foi meu primeiro CNPJ, o mesmo que eu uso na Pepsi. Então, assim, se não fosse aquilo lá atrás, talvez eu não teria seguido essa rota. Cara, que história legal. E aí fica já, galera, Start BSB, tá com inscrições abertas. É isso. Exatamente. Meu primeiro pontapé também foi o Start BSB, tá? Ali. Quando a gente era Atmos, a gente pegou 110 mil na época, Isso mesmo. que era, acho, 42 mil dividido em não sei quanto em isso bolsa, mesmo. e mais 70 mil. É exato, foi o mesmo. A gente pegou, Exatamente, pegou acho que mesmo. foi o mesmo edital, é isso mesmo. E agora a gente está de novo no Start É BSB. isso. Né? É Então a isso gente mesmo. tu pegou também a fase 3 de aceleração. O que eu gosto desse edital, que ele não é um edital, eu tive a oportunidade de falar isso, né, para a alta diretoria da FAP, né, quando, obviamente, me perguntaram a minha opinião. Ele é um edital de startup com uma lógica de startup convencional. O que já é o que já é legal, porque você já está movimentando, né, mas considerando que a FAP é uma de amparo, ciência e tecnologia, a minha provocação foi, por que não agora um edital de Deep Tech? Né? Por quê? Porque se... Eu vi a tua pergunta no grupo lá. Você viu lá? Porque, assim, se um avaliador pergunta assim, qual é a receita de vocês? A Pepsi, com todo esse sucesso, é zero a receita. Hoje é zero. Então, teoricamente, o cara pode miserar e falar assim, não, esses caras não têm chance. Olha só, então, olha o falso negativo aí que vai estar dando. Eu vou ser avaliado por uma métrica que as Deep Techs não precisam dar neste momento e que nem é a função de um edital público que quer incentivar novas startups. E aí o que eu gosto do Start é que ele tem a fase de ideação, né? A fase a do meio é a de validação do modelo. Validação. Então, assim, pessoas que, cara, tem só uma ideia boa. Esse edital é perfeito. Eu acho muito legal isso. São 50 startups que vão receber 50 mil na fase de ideia. Exatamente. 30 startups que recebem 100 mil na fase de validação do modelo de negócio. E 20 startups, como a gente, que receberam 200 mil reais para acelerar o teu modelo de negócio. É isso. Testar canais de venda, que foi o nosso caso, com uma startup no modelo tradicional. Legal, mas o mais importante é assim, é isso, pegar esse recurso, acelerar um processo, buscar mercado conosco, mesmo sendo Deep Tech, não é diferente. Não é diferente. Mas, por exemplo, às vezes o que a Pepsi precisa, né, ou uma análoga Pepsi, é um recurso para ir para o evento onde estão essas farmacêuticas para eu conversar com elas. O ganho é muito grande. É muito grande. Porque se eu pegar 100 mil e fazer desenvolvimento tecnológico, eu não faço quase nada. Mas se eu bater na porta das farmacêuticas, né, gastando 20 mil numa ida dessa, eu faço muito. Então, assim, esse entendimento específico de cada setor, ele é importante. Por isso que eu fiz a provocação, falei, olha, pensem nisso, pensem num pessoal que entende de tech para ajudar vocês a pensar no modelo, nas características, e mantém os dois. Eu fiz a mesma coisa, acabou de falar de estar num evento com o recurso da FAP Vocês também. ganharam agora? Vocês não foram da China? Não, isso aí foi uma outra coisa. A gente teve em São Paulo, num eventão do nosso setor, da cadeia refrigerada, com o dinheiro do Inova Cerrado. Aí. É bolsa. Então, assim, é só para pagar a minha ida para lá, porque não tem uma rúbrica específica. Sim. Eu vou gastar para estar nesse evento. E o ROI, eu nem consegui calcular o ROI ainda. Não, eu não consegui calcular o ROI. É isso aí. Eu consegui acessar o maior player da América Latina por causa desse recurso. Acabou. É isso. Porque o mundo das startups é que, assim, às vezes você tem que estar no lugar certo, no ambiente certo. O fato é isso. Brasília ainda não tem esse ambiente. Então, por exemplo, se eu falar assim, não, eu tenho aqui minha BTEP, deixa eu esperar agora os investidores chegar até aqui. Não vai acontecer. Vou atrair, né? Não é. Então, assim, eu, felizmente, toda vez que eu quero conversar com o diretor, eu tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para outros lugares, eu tenho que ir lá para fora. A gente fez isso agora, a gente foi para a BioConvention. A gente vai para a China, assim, agora que eu entendi a pergunta. Macau. A gente ganhou o prêmio de Macau. Exatamente. Meu sócio vai para a China em novembro. Pronto, olha aí. Exatamente. Que também é um mercadinho interessante para o nosso setor. Interessante. Não, nosso também. Para o nosso setor, Então, é isso, assim, estar nesses lugares é importante, é tão importante quanto o processo de desenvolvimento tecnológico. Tão importante. E, de novo, uma outra característica de comunicação que
Você está lá, tem que apresentar, tem que traduzir a sua ciência ou a sua tecnologia com uma forma palatável. Aí que tá, que né? eu falei do missionário, né? Sim. Você, acima de tudo, você tem que ser um comunicador, né, velho? Tem Né? que Porque ser. você tá pegando... Não adianta a Deep Tech ficar guardadinha dentro de uma caixinha. Uhul! Né? O desafio é justamente, beleza. A ciência, ela existe, igual você falou, dentro das universidades. Agora, como é que eu pego isso aqui e eu vou conectar com os outros, vou explicar, vou levar adiante, vou produzir... É né? difícil. E, por exemplo, um dos erros maiores, assim, eu acho que os colegas pesquisadores comentam quando eles se aventuram nesse mundo das deep techs, eles querem focar demais na tecnologia deles. Quando o grande foco é explicar como a sua tecnologia consegue gerar dinheiro. E aí eu queria... A gente está caminhando para o finalzinho aqui do nosso papo. E tem um último ato dessa conversa aqui, que é o empreendedor, ele é teimoso. Sim. Tá? Então, eu até falei assim, cara, Edu, esse finalzinho tem que ser contigo. Sacou? Porque ele é empreendedor, eu sou empreendedor, a gente junto aqui empreende, a Lancei. Então, empreender em Brasília é um ato de teimosia. Tá? E com os nossos ouvintes, a galera que vê a gente aqui, são aspirantes a empreendedores. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera. Você que está pensando em entrar, sacou? Legal. Vem, tipo, o pessoal fala, o pessoal que acabou de casar, vê que tá quentinho. Não é bem assim, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá querendo entrar, o que tá rolando, e qual que é a mensagem que você deixa enquanto empreendedor para esse ato de teimosia que nós aqui, enquanto empreendedores, temos em Brasília. Um adendo, não só empreendedores, mas igual você falou, e os pesquisadores também. Eu acho que eu vou botar tudo no mesmo bolo. Assim como o pesquisador ele tem que ser um curioso, ponto. O pesquisador ele é um curioso, o empreendedor ele é um teimoso. Eu acho que até um curioso também, para mim isso não é a grande... Posso falar para a galera aqui? Claro. Aqui. Não, eu acho o seguinte, o fato de a gente estar vivendo uma primeira onda, isso pode dar algumas dificuldades, porque a gente ainda não tem todas as ferramentas e recursos, mas a gente tem oportunidade. Então, assim, para o pesquisador, para a galera que está começando agora, pensando, essa nova geração, já existem universidades falando de empreendimento, de empreendedorismo. Já existem editais sobre isso, coisa que há 10 anos atrás não existia. Então, vocês estão começando a receber uma dinâmica e um ecossistema aquecido, ou melhor, em aquecimento, que é muito propício para você arriscar. A gente vem de uma cidade que tem muitos recursos, a gente vem de uma cidade que tem muito dinheiro, tem muitas possibilidades, e se a gente ainda não tem toda a estrutura, ajuda a gente a construir. Seja mais um entusiasta disso, porque à medida que tem um movimento acontecendo, os órgãos governamentais começam a botar mais dinheiro, as indústrias começam a se interessar e, honestamente, as grandes revoluções são feitas por pessoas que acreditam e dão a cara tapa. Então, assim, a minha dica é, por pesquisador específico, eu acho que existe uma alternativa que é o empreendedorismo científico, que você pode, ela não é melhor nem pior, tá, do que a universidade, mas é uma possibilidade. Então, cara, comece a estudar, conversa com quem já fez, lê isso, assim, só se educa. Se for algo na sua vocação que você acha que pode, né, siga, porque é um caminho. Não existe esse mar de flor, eu acho que a gente tem que falar isso, não é uma coisa assim, um caminho fácil, não é fácil, mas, meu amigo, fazer um doutorado é fácil? Fazer um mestrado é fácil? Fazer 4? Não é fácil, não disso, né? Pior é fazer 4 e ganhar dinheiro e falar assim, pô, não, eu não quero, então não. Então, assim, meu amigo, então, pelo menos, é uma rota. Eu acho que o momento nunca foi tão propício como agora para a gente entrar em uma área, e eu sonho em ver o Brasil sendo o maior celeiro de Deep Tech no mundo. Eu realmente acredito, eu acho que a gente tem biodiversidade da economia, tem tanta coisa, e a gente não pede para ninguém, não. Incrível. Cara, eu queria acrescentar mais uma coisa. Nada. Eu tô assim, maravilhado. Eu queria muito esse papo contigo. Muito. Eu tava agoniado. Não, eu fico feliz. A gente remarcou o papo. Eu quero esse papo. Que bom que ele marcou numa semana que eu vou estar também. Parabéns pela iniciativa. A gente, como agentes do ecossistema, a gente vê o brilho no olho, as dores de empreender, a gente compartilha. Obrigado pelo seu tempo, parabéns pela iniciativa, parabéns pelos prêmios, que você continue ganhando outros prêmios e que a gente junto continue movimentando o nosso ecossistema. E mais uma vez, galera,
as inscrições do Start BSB estão abertas. São 100 startups do ecossistema empreendedor de Brasília que vão receber de 50 mil a 200 mil para criar o seu empreendimento do zero lá na fase 1, validar o modelo de negócio na fase 2 e acelerar a máquina de vendas na fase 3. Então, start.bsb.br Isso. é o site. E clica lá, se inscreve, as inscrições vai até dia 14 de agosto. Isso. Tá? É isso. Então, Bernardo, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Um abração para o nosso amigo Daniel. Então, Daniel, cara, deixa um abraço pro Otávio, meu sócio, que banca essas minhas loucuras, banca né, tudo isso, pro Rodrigo, pro time da Péptidos. Escutem rock and roll. Boa. Faz bem pra vida. Deixa Aê. uma última coisa. Deixa suas mídias sociais. Claro. Não, legal. Eu como tem né, o Instagram da Péptidos, mas eu passo quando eu tenho um projeto que é muito legal chamado Empreendedor Científico no Instagram e no YouTube, onde em ambos eu falo sobre essa jornada. Né? Nada de empreendedorismo de palco, que é assim, essa era a missão. Não quero mostrar para você o sonho, que é fácil, aquelas coisas que a gente vê na internet. Mas assim a rota. Então ali eu explico desde o que é um documento, o que é isso, o que é um maneiro, VC, qual que é a jornada, o que dá errado, fala as coisas que dão errado comigo. Então, é isso. Se vocês quiserem Animal. seguir, aprender mais sobre o empreendedorismo científico, segue lá no Instagram e no YouTube, que vou ficar muito feliz de Obrigado. continuar esse bate-papo. E obrigado vocês pelo Que isso, ter pô, me foi um prazer. convidado. Eu fiquei muito feliz de conhecer vocês e cooperar um pouquinho. Tamo junto. Valeu, Gente, pessoal. obrigado. Um abraço. Valeu, tamo junto. Legal.